Fala pessoal, bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Descomplicando a Economia. Meu nome é Felipe Calabres, sou professor de Economia e de Política e nesse módulo nós vamos falar sobre tipos de inflação, o que determina os preços das coisas, o que gera impacto sobre os preços das coisas. Como todos os outros, esse módulo está dividido em 3 blocos. No primeiro e no segundo nós vamos falar dos tipos de inflação que existem e, como sempre, no terceiro vamos trazer alguns exemplos aí da atualidade que ajudam a gente a entender como esses fenômenos estão impactando a nossa vida no nosso dia a dia. Um dos tipos de inflação é aquele causado por excesso de demanda. Tá? Eu vou falar muito rapidamente aqui, porque a gente já viu em outros módulos. O que é uma inflação causada por excesso de demanda? Basicamente, quando há um desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, há muita demanda por bens, matérias-primas, produtos e serviços numa economia, mais demanda do que oferta desses bens e produtos, e aí sobe o preço. Tudo bem? Já vimos isso, a lei de mercado bem básica. O que a gente não viu com atenção ainda é que muitas vezes a inflação existe e ela não é causada por excesso de demanda. Ela tem uma outra causa, tem algumas causas possíveis, que a gente vai ver aqui hoje. Uma primeira delas é a chamada inflação de custos. Como o próprio nome diz, esse tipo de inflação ocorre quando aumenta o custo de produção de bens ou serviços, por uma série de razões. Tá? Então, por exemplo, subiu o preço da energia elétrica. Eu tenho uma fábrica ou tenho uma lanchonete, fica lá com os freezers ligados na tomada 24 horas por dia, subiu a conta de luz, eu repasso esse preço para os produtos. O dono da fábrica subiu a energia, ele faz o mesmo, né? E assim por diante. Isso gera impacto sobre a inflação. Uma curiosidade, é por essa razão que muitas vezes o governo, muitas vezes não, o governo vende a energia, a fornecedora de energia elétrica tem preços diferentes para os setores. O setor industrial paga mais barato a energia elétrica do que o consumidor. Isso acontece, em geral, para não gerar essa inflação de custos, né? Se subir o preço da energia elétrica, você segura a energia pelo setor industrial e isso não pressiona a inflação. Existem outras explicações para a inflação de custos. Uma delas é a subida do preço dos combustíveis. Então, subiu o preço do barril do petróleo, negociado internacionalmente como commodity, sobe o preço dos combustíveis, sobe o preço do frete dos produtos, sobe o preço do feijão, que para chegar na gôndola do supermercado veio de caminhão, foi mais caro para o caminhão deixar o feijão ali, sobe o preço do feijão. Então, não tem erro. Subiu a gasolina ou o combustível em geral, a tendência é inflação de custos. Existem outras razões que geram custos, né, que produzem inflação de custos. Uma delas são problemas microeconômicos, como chamam os economistas. O exemplo que a gente deu é um sistema tributário muito ruim, muito complicado. Então as empresas têm muita dificuldade de entender como elas vão pagar os impostos. Elas precisam ter todo um departamento de advogados tributaristas para entender como fazer o procedimento de pagamento dos impostos. Isso gera custo, tem que pagar esses advogados, eu repasso isso para os produtos. Então, o ambiente microeconômico ruim pode pressionar a inflação de custos. E por fim, a gente falou de gargalos infraestruturais, né? Então, estradas ruins, aeroportos ruins, portos ineficientes e assim por diante. Isso pode gerar inflação de custos também. Lição fundamental: inflação de custos não é causada por excesso de demanda. A inflação de demanda que é causada por excesso de demanda. A inflação de custos é causada por aumento de custos. Portanto, repare, aumentar a taxa de juros não ataca a natureza do problema. Tá? A taxa de juros, quando o Banco Central sobe, ele está querendo desacelerar a economia, reduzir a demanda, tá? Para controlar, para reequilibrar a oferta e demanda e controlar a inflação. Se a inflação é de custos, não adianta subir os juros. Pode até resolver, mas há um custo muito grande, gerando desemprego e recessão. E aqui fica uma observação crítica ao próprio desenho da política monetária no Brasil. Você já tem condições de olhar criticamente para isso. Quando vocês verem que a inflação está subindo, entenderem que ela não é uma inflação causada por excesso de demanda, a gente já pode entender que o Banco Central provavelmente vai subir os juros, porque é o instrumento que ele tem, mas ele não está atacando a natureza do problema. A natureza do problema é outra, é excesso de custos, não de demanda. Um outro tipo de inflação é a inflação monetária. Inflação monetária é quando o governo expande a base monetária, ou, para sair do economês, quando o governo imprime moeda. É exatamente isso. Ele pega a impressora, imprime papel moeda, aumenta a quantidade de papel moeda em circulação na economia. Se eu tenho mais papel moeda
para comprar a mesma quantidade de produtos, bens ou serviços, né, não aumentou a oferta, eu desvalorizo o papel moeda. Né? Eu vou precisar agora de 2 papéis para comprar a mesma coisa. Então isso é uma inflação monetária. Eu dou o exemplo de imprimir dinheiro. Como a gente sabe, hoje não é exatamente assim, porque as coisas são eletrônicas, né? As transações são feitas majoritariamente com cartão, mas até um pouco tempo atrás esse exemplo de papel moeda funcionava. Mas não muda nada, tá? Ou seja, eu tenho mais base monetária, tem mais dinheiro disponível nessa economia, mesmo que ele não seja em papel. Se eu tenho mais dinheiro disponível e a mesma oferta de bens, serviços e produtos, esse dinheiro desvaloriza. O que significa o dinheiro desvalorizar? Eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Ou seja, inflação. Inflação monetária. E o terceiro tipo de inflação que a gente falou é inflação causada por expectativas. Isso é muito interessante, é uma área da economia que dialoga muito com a psicologia e ela está dizendo o seguinte: as expectativas dos agentes econômicos é uma coisa fundamental para a estabilidade econômica e, portanto, para o controle da inflação. Se os agentes econômicos acham que a inflação vai subir, ou se eles estão olhando que a inflação subiu no passado, a tendência é que eles repassem a inflação passada para o presente. Ou seja, eles têm expectativa de que a inflação vai continuar, de que ela não vai sumir. Ao ter essa expectativa, eles olham para a inflação passada, repassam para o preço do presente e aí, como num passe de mágica, eles realimentam a inflação. Então, ela pode não estar sendo causada por excesso de demanda e, às vezes, pode não estar sendo causada por problemas de infraestrutura ou microeconômicos. Muitas vezes ela está sendo causada por expectativas inflacionárias. O que os agentes econômicos acham que vai acontecer é fundamental para a estabilidade econômica e para a estabilidade do nível de preços. Então, esse foi basicamente o conteúdo desse nosso módulo. Tipos de inflação. Relembrando, 1. Inflação de demanda, causada por excesso de demanda, desequilíbrio entre oferta e demanda. Segundo tipo, inflação de custos. Aumentou o custo de produção, seja porque subiu o combustível, energia elétrica, porque as estradas estão esburacadas e não tem infraestrutura, né, isso gera custo nos produtos, né, então tem uma inflação de custos. Desvalorização cambial, também é uma explicação. O dólar subiu o preço dos produtos importados ou componentes de produtos importados, eu repasso para os preços dos produtos e gera inflação, inflação de custos. Terceiro tipo de inflação, inflação monetária, aumento da base monetária, aumento da quantidade de dinheiro em circulação gera inflação monetária. E por fim, inflação causada por expectativas. Tudo bem? E a gente fecha esse módulo trazendo exemplos de como isso afeta o seu dia a dia. E aí a gente traz aqui um exemplo absolutamente atual. Nesse momento em que gravo esse vídeo, o Oriente Médio está em guerra, Estados Unidos e Israel estão atacando o Irã e outros países vizinhos, o Irã está revidando, está uma confusão generalizada e isso impacta o preço global dos produtos. A primeira coisa que aconteceu é que o preço do barril de petróleo disparou. Hoje está cotado na casa de $90 o barril. Há poucos dias atrás estava em 80, 80 e pouco, e a tendência, apontam alguns especialistas, é de que chegue a $100 o barril. Subiu o preço do petróleo, subiu o preço do combustível e no mundo inteiro. Subindo o preço do combustível no mundo inteiro, haverá um impacto inflacionário nas economias globais. Isso já está acontecendo, tá? Então, conflito no Oriente Médio pode subir o preço dos produtos no Brasil. Né? Parece até um pouco intuitivo, mas é verdade, está acontecendo agora. Lendo o cenário, o que provavelmente os bancos centrais vão fazer diante disso? Eles vão subir a taxa de juros. Então reparem, aqui fica um recado de leitura de cenário. Guerra no Oriente Médio, sobe o preço do barril do petróleo, provavelmente subirão os juros. Quem tem aplicação em renda fixa, é um pouco bizarro a gente pensar isso, porque são tragédias humanitárias, as pessoas estão morrendo. Mas isso gera efeitos econômicos claros e diretos sobre rentabilidade de ativos financeiros, por exemplo, por conta da tendência à subida da taxa de juros que os países provavelmente vão fazer, o Federal Reserve nos Estados Unidos provavelmente vai fazer, e o Banco Central brasileiro está de olho no conflito no Oriente Médio. Né? Então uma bomba cai lá, a gente tem efeitos econômicos imediatos. Outro exemplo, estradas muito ruins, parece pouco intuitivo. Estradas muito ruins, esburacadas, aumenta o custo de transporte de mercadorias. Isso impacta no preço dos produtos. Se você tem problemas, gargalos graves infraestruturais, a tendência é que você tenha inflação. Pressione a inflação, uma inflação de custos. Um outro exemplo que a gente deu de um outro tipo de inflação é um exemplo sobre a inflação monetária. Contamos rapidamente a história
da economia brasileira do século XX. O que o Brasil fazia, os governos no Brasil faziam para financiar os seus gastos? Eles imprimiam moeda. Eles imprimiam moeda, pagavam as suas contas, jogavam moeda na economia e isso aumentava a base monetária, aumentava a quantidade de moeda em circulação. Aumentou a moeda, a quantidade de moeda em circulação, mantidos a oferta de produtos, bens e serviços, essa moeda vale menos, eu tenho mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Então esse dinheiro vale menos, o dinheiro desvaloriza. O que significa dinheiro desvaloriza? Significa as coisas estão, eu preciso de mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso significa inflação. Se uma coisa custava R$15, passou a custar 20 e tudo subiu também, porque o dinheiro vale menos, você tem uma inflação causada por excesso de base monetária, ou seja, uma inflação de causas monetárias. E terceiro e último exemplo que a gente viu sobre a questão das expectativas, né? As expectativas dos agentes econômicos. Então, eu também dei um exemplo da hiperinflação. No Brasil dos anos 80, o que significa uma inflação alimentada por expectativas inflacionárias, ou aquilo que os economistas chamaram naquela época de inflação inercial? Significa basicamente que a inflação sobe hoje porque subiu ontem. Simples assim. Você tem um comércio, você olha lá, todo mês tem uma inflação de 30%. Todo mês os produtos sobem 30%. Quando vira o mês, você pega os seus produtos e faz o quê? Reajusta o preço deles em 30%. Por quê? Porque você tem expectativas de que a inflação vai continuar em 30% e que os seus concorrentes vão subir 30%, porque todo mês sobe 30%. Você não vai manter seus preços estáveis se os seus concorrentes vão subir 30%, você vai sair perdendo. Então você sobe 30%. Teu concorrente lê lá no jornal, a inflação do mês foi 30% também. O que ele faz quando vira o mês? Sobe 30%. E o outro, agente econômico, sobe 30%. E aí, como num passe de mágica, a inflação vira 30%. Por quê? Em parte, porque os agentes econômicos têm expectativa de que a inflação vai continuar. E essa expectativa pode ser um elemento explicativo de natureza psicológica que explica a persistência da inflação. Esse exemplo da inflação inercial está muito focado no problema inflacionário do Brasil dos anos 80, mas a questão da expectativa é extremamente atual. A grande lição desse subtópico de expectativas é a de que os agentes econômicos, né, precisam ter expectativas ancoradas. Os governos precisam ter credibilidade, passar credibilidade para os agentes econômicos para que eles tenham expectativas estáveis. Se eles tiverem expectativas de que vai ter inflação, provavelmente vai ter inflação. Se eles tiverem expectativa de que o governo não vai conseguir pagar suas contas, né, e vai ter um problema fiscal, um rombo nas contas públicas, eles vão tomar decisões que adiantam esse problema. Isso gera efeitos na economia real. Então, a grande lição aqui desse terceiro tópico é expectativas de agentes econômicos é fundamental para a estabilidade macroeconômica que, no fim das contas, influencia no seu dia a dia e pode afetar o seu bolso. É isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse grande resumo dos tipos de inflação e a gente se vê no próximo módulo do curso Descomplicando a Economia. Até lá e muito obrigado.